Meu nome é Leonardo Iori, sou professor de Direito Constitucional e História do Direito e vamos falar hoje sobre o tema neoconstitucionalismo. Segundo José Afonso da Silva, o grande constitucionalista, o direito é um fenômeno histórico-cultural. É uma realidade ordenada, ele é um sistema normativo. E para entendermos o nosso sistema normativo, para entender a nossa ordem jurídica, é preciso, sobretudo no direito constitucional, entender o conceito do constitucionalismo moderno. O constitucionalismo que é uma teoria, que é uma ideologia de limitação de poder, de supremacia da lei. Os movimentos constitucionais nascem no contexto do século XVIII, com a Revolução Francesa, o movimento de independência norte-americana e o próprio constitucionalismo do Reino Unido. São revoluções, na verdade, que mostram uma reação contra as arbitrariedades e opressões que a massa de populares sofria em relação ao absolutismo, nas reminiscências das épocas feudais e, acima de tudo, um despotismo. Ou seja, é uma luta, é uma busca desesperada por liberdade, igualdade e fraternidade. O constitucionalismo é o ideal de limitar o Estado, é o ideal de limitar o poder, é o ideal, acima de tudo, de criar governos limitados. E Luiz Roberto Barroso nos diz que temos no constitucionalismo 3 limitações de poderes. As limitações materiais, que são os próprios direitos fundamentais, ou seja, uma arma do cidadão, não só em relação aos outros cidadãos, numa eficácia horizontal, mas sobretudo uma arma em relação ao próprio Estado, ao próprio governo, aos próprios governantes. Há também a necessidade de uma estrutura orgânica exigível de poder nas 3 funções: legislar, julgar, administrar, obviamente com órgãos distintos e independentes. Aí o princípio da separação de poderes, onde há inclusive um controle recíproco entre eles, que os americanos chamam de checks and balances. E o terceiro, que são as limitações processuais, sobretudo naquilo que é o respeito pelo devido processo legal, aí englobando o contraditório, a ampla defesa, a inviabilidade domiciliar, por exemplo. Dando um salto histórico, nós podemos dizer que hoje nós vivemos o tempo do neoconstitucionalismo, que é uma profunda mudança, uma profunda transformação nos paradigmas, como pensamos e como praticamos, sobretudo, o direito constitucional. E esse neoconstitucionalismo nós podemos entender por meio de 3 marcos. O primeiro dele, acima de tudo, é o marco histórico. O marco histórico que representa para nós o período nosso de redemocratização, o nosso período da pós-Constituição de 1988, com a nossa Constituição Cidadã, e, acima de tudo, a ideia de entronizar a Constituição, de dar uma supremacia maior à Constituição, relegando um pouco ao passado aquele desprezo ou digamos, uma certa indiferença que havia em relação à Constituição Federal. No segundo ponto, nós temos, acima de tudo, o marco filosófico, com o advento do pós-positivismo, que é uma terceira via entre o positivismo jurídico e o justnaturalismo. Eu diria, sobretudo, que é uma aproximação, é um amplexo entre o direito e outros campos do conhecimento, a filosofia, a política, a ética, o direito se abrindo em relação a outros campos do conhecimento. E, por fim, temos os marcos teóricos, que é um conjunto de mudanças também de paradigmas que estão relacionados com o reconhecimento da força normativa da Constituição, ou seja, esse reentronizar a Constituição Federal, a expansão da jurisdição constitucional, e nisso podemos ver muito bem o protagonismo do STF em inúmeros casos hoje de relevo, e por fim, uma nova interpretação constitucional que vai ganhando força cada vez mais com a superação do formalismo jurídico, com uma cultura pós-positivista e, acima de tudo, com a centralidade da Constituição e com o direito público. Ou seja, neste momento nosso do neoconstitucionalismo, há de se falar, sobretudo, que interpretar o direito é sempre um ato de interpretação constitucional. A Constituição torna-se fundamento de validade e de sentido de todo o direito infraconstitucional. E por isso Paulo Bonavides disse: ontem os códigos, hoje as constituições. Muito obrigado.